Bom dia, cidadão, bom dia, cidadã. Como sempre acontece aos sábados, a partir deste horário, 11h30 da manhã, estamos com os 60 mais na tela da Band Santa Catarina. Começamos o programa de hoje abraçando todos os que foram à edição dos Jogos da Terceira Idade, no seu 7º ano, na cidade de Canoinhas. Foram 7 categorias, 1.600 inscritos entre 60 e 88 anos de idade. Todos eles representando 157 municípios do estado de Santa Catarina. Destaque para Florianópolis e Chapecó, faturaram 2 troféus cada um. Promoção foi do governo do estado. Em 5 dias de evento, a estimativa é de que tenham sido injetados na cidade cerca de 2 milhões de reais na economia local, com 2.500 pessoas ocupando 15 hotéis que existem na cidade. Nossos parabéns. Ver a terceira idade, ou a melhor idade, como eles gostam de ser mencionados, atuando, participando, brigando por medalha, lutando por título, efetivamente é a certeza do caminho certo, porque isso engrandece o esporte em Santa Catarina. Nós todos não ficamos para a semente. Chega a hora do primeiro, como chega a hora do último suspiro. Infelizmente, faz parte da vida. E precisamos estar preparados para as consequências, as adversidades que acontecem. Dr. Felipe Gresser Chaves é o nosso convidado hoje e vem responder as principais dúvidas sobre este assunto curioso. Por definição, doutor, o que é um testamento? Bom dia. Bom dia. O testamento, ele nada mais é que a manifestação de última vontade que uma pessoa faz em vida para que ela surta os efeitos após a morte dessa pessoa. Feito em cartório, tem sigilo garantido. Ninguém ou algum familiar tem acesso? Bom, esse testamento feito em cartório, que o senhor acabou de citar, é uma modalidade de testamento. Existem outras modalidades. No caso do cartório, o testamento público. O testamento público, apesar dele ter esse nome público, o teor deste testamento, enquanto o testador está vivo, cabe somente a ele ou alguém que tenha uma procuração dele para ir lá verificar, enfim, o teor dessa cédula testamentária. Ele vai apenas se tornar público após a abertura, enfim, do inventário e a partir do momento que se dá início à sucessão, a ordem sucessória ali dos bens. Mas, enquanto isso, ele tem o sigilo garantido. O procedimento é simples? De certa forma, sim, principalmente o testamento público, que atualmente é o mais utilizado. Basta que a pessoa procure um tabelionato de notas e registros. É importante ela se assessorar, enfim, com um advogado da área para que ela não cometa algum erro ou algo que possa invalidar o ato que ela pretende dar início, e o tabelião perfeitamente ele dá início e ele mesmo faz toda a lavratura ali do teor do testamento, deixando claro que o tabelião não pode intervir na vontade do testador, a vontade do testador é dele, é própria dele, e sim ele apenas vai balizar ali para que nenhum ato ilegal seja cometido naquele documento. Esse aqui seria um modelo ideal para fazer um testamento? Esse modelo que o senhor me passou aqui, ele é um testamento particular, que é um outro tipo de testamento.
O testamento particular, ele necessita de um número de 3 testemunhas para ele ser validado e ele não é levado ao conhecimento do tabelião. Então, alguns cuidados, principalmente no testamento particular, devem ser tomados. Este modelo é um modelo um tanto simples, porém, é interessante fazer constar aqui algumas cláusulas de suma importância, tais como, principalmente, que ele está testando para herdeiros, né, apenas 50% dos seus bens, os outros 50% devem ficar para os seus herdeiros necessários. Enfim, que ele não sofreu no momento da lavratura desse texto de qualquer tipo de coação, induzimento, enfim. Essas são algumas cláusulas importantes, alguns dispositivos importantes a ser colocados no texto, bem como a qualificação completa de todos os bens, a qualificação completa de para quem ele está deixando esses bens, né? Isso é o que vai facilitar, no momento de ser levado esse testamento ao juiz, que é a partir do momento que ele torna público esse testamento, e aí as possibilidades de anular, de invalidar esse documento, elas acabam ficando muito diminuídas porque ele foi feito no rigor da lei. A pessoa faz, o testador, enfim, faz, ele lê para as 3 testemunhas, todos assinam, e ele vai ficar guardado, né? Cabe a alguma das testemunhas ou o testamenteiro, caso ele venha elencar aqui quem seria essa pessoa, levar ao conhecimento do juiz no momento da abertura do inventário. Mas não existe auto de lavratura, de auto de aprovação nenhuma por parte do tabelião. Este não é levado ao cartório. O que é levado ao conhecimento do cartório, ao público, que é lavrado pelo próprio tabelião, ou o testamento cerrado, que é um outro tipo de testamento também que existe. Tá, mas qual é a diferença do cerrado? O cerrado o que acontece? O cerrado é menos usual ainda que o particular. O cerrado, ele também se chama místico, né? Ou oculto, enfim. Por quê? Porque o cerrado, ele necessita não de 3, mas de 2 testemunhas, né? Porém, nem o próprio tabelião não vai ter conhecimento do teor deste testamento. Mas como? Ele apenas faz um auto de aprovação ao final do testamento. Do que lhe é apresentado a ele. Do que lhe é apresentado. Registra no livro data, hora, local, e apenas é feito isso. Um documento pessoal. Um documento pessoal. Até por isso que chamam ele de cerrado, sigiloso, místico, justamente por isso. Porque o ato do tabelião não é aprovar o que está escrito, e sim apenas atestar que lhe foi entregue, ele vai cerrar e lacrar e vai devolver. A validade é inquestionada. Não, uma vez que ele respeita os ditames legais, válido perfeitamente. O problema do cerrado o que acontece? Ao final disso, como eu falei ao senhor, ele vai ser cerrado e lacrado. E é devolvido, não fica de posse do tabelião, não fica depositado no cartório, é devolvido ao testador. E quando isso é levado, uma vez que o testador venha a falecer, se alguém deslacrar esse testamento antes de levado ao juiz, invalida o documento. Por isso que ele está cada vez sendo menos utilizado, é pouco usual. O mais seguro, com certeza, é o testamento público, feito em cartório, lavrado ali pelo próprio tabelião ou seu substituto legal, né? Esse, digamos que é o mais usual hoje, o que tem mais segurança jurídica e o que corre menos riscos de ser invalidado numa ação posterior depois. Quanto pesa no bolso? Ou seja, quanto custa? Quanto custa? Então, os emolumentos cartoriais de um testamento público, ele vai variar conforme o valor do que está se colocando no testamento. Então, até eu estive dando uma olhada, a tabela que entrou em vigor agora em janeiro de 2014, ela varia de R$ 87,00, dependendo do valor do bem, até R$ 1.050. Então, dependendo daquilo que ele está colocando na sua cédula testamentária, é o que vai definir quanto vai custar isso. Alguém que não tem descendente
que não tem ascendente, que está sozinho no mundo, é o último, a última semente, pode deixar para gato, para cachorro, o que tiver? Então, é assim, ó, não existe não existe dispositivo legal, né, no Brasil que autorize esse tipo de herança. Então, não se pode deixar... Aí vai para o Estado. Exato, é o que se chama de herança adjacente. Então, assim, por um período de tempo é nomeado um curador para essa herança. Se aparecer, num determinado período de tempo, alguém para reclamar essa herança, ela vai ser aberto o processo normalmente. Se não aparecer ninguém, ela vai entrar para a conta do Estado. Se estiver no município, Estado, enfim, aí vai depender da onde se localiza esse bem. Agora, atestar para animais algo, isso não é possível no Brasil, não se pode isso. Doutor, também um problema que muitas pessoas vivem, porque até mesmo falta de informação. O inventário é obrigatório a partir de quando? O inventário, o que acontece? Existem dois tipos de inventário, o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial ele é feito diretamente no cartório, não há necessidade de se levar o problema à justiça. E claro que existem alguns requisitos para que me permitam dar início a um inventário extrajudicial. Por exemplo? Entre eles, não haver herdeiros menores e não haver litígio nessa herança. E aí eu preciso partir para o inventário judicial. Não existe um valor que vai me alçar ao inventário judicial. E sim, desde que eu tenha 2 ou mais pessoas litigando em cima de um bem específico, se não houver acordo entre ambos, vai ter que ser aberto um processo para o juiz definir aquilo que é de cada um. A figura do tutor que aparece, você citou, ele é designado de comum acordo ou judicialmente? Então, é até bom o senhor me indagar sobre isso, porque assim, existem existe o tutor e o curador, e são coisas diferentes e muitas pessoas confundem esses dois institutos. O tutor, ele vai ser nomeado para cuidar, dar guarida a uma criança, a um menor. É aí que eu utilizo a figura do tutor. Ele é utilizado para cuidar de menores. Esses menores sim herdaram algo, porém, por ele ser menor de idade, não ter a capacidade ainda, é nomeado um tutor para cuidar do menor e dos bens do menor, mas o bem é do menor. Tanto que a partir do momento que ele alcança a maioridade civil dele, a figura do tutor perde a finalidade. O curador, ele é nomeado também para cuidar da mesma forma, porém para pessoas maiores de idade, mas que, enfim, sejam incapazes por algum motivo, uma doença, sofreu um acidente, não está no seu melhor discernimento, da mesma forma. Aí, porém, não é nomeada a figura do tutor. Por ser uma pessoa maior de idade, porém, sem capacidade, é nomeado um curador para essa pessoa, mas da mesma forma ele é curador da pessoa e dos bens dessa pessoa. Mas os bens são desta pessoa, não são do curador. Quem tem vínculo estreito com o falecido, com a pessoa que faleceu, não foi beneficiado no testamento, uma esposa, por exemplo? Também é muito pertinente a pergunta. Dificilmente uma esposa legalmente documentada, enfim, casada em cartório registrado, não há como ela não ser beneficiada no testamento, digamos assim. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, cabe ao testador ele separar ou fazer a partilha de apenas 50% dos seus bens. Os outros 50% são dos herdeiros necessários dele. Nesse caso, doutor, só para pegar o gancho, ela tem 50 e mais 10 da divisão?
Isso? É assim que funciona? Então, como é que vai funcionar? Depende de quantos herdeiros estamos falando. Sim. Então, vamos supor uma esposa e um filho. Tá. São os únicos herdeiros desse testador, né? 50% São dela. Não, 50% são deles. Eles entram e concorrem de igual maneira. Sim. 50% são deles. Os outros 50% ele pode testar para quem ele quiser, um vizinho, um irmão, um sobrinho, ou se ele quiser ele pode dividir os outros 50% em 25. Como ficam as dívidas? Também é um outro ponto muito importante. Sempre indagam, né, se é possível herdar dívidas. É possível, desde que essas dívidas não ultrapassem o próprio legado deixado. Então, eu recebo um apartamento em herança que tem uma dívida de IPTU. Perfeito. Claro, cabe a mim aceitar ou não. Uma vez que eu venho aceitar esse apartamento, eu vou ter que quitar essa dívida. Porém, se essa dívida for maior do que o próprio valor do apartamento, eu não vou ter que pagar esta dívida. As dívidas do testador, elas são abatidas na própria abertura do inventário, até o limite dos próprios bens que fazem parte desse inventário. Então, não tem como eu contrair uma dívida. Eu posso contrair um bem que tem alguma dívida, mas esse bem vai ser sempre de um valor maior do que essa dívida. Como fica o problema da confissão? Também é outro ponto que existe no testamento. Então, a gente costuma falar muito que testamento é bens materiais, partilha de bens, casa para um, apartamento para outro. Mas não, o testamento também serve para confissão de dívida, confissão de algum segredo, reconhecimento de paternidade pode ser feito em testamento, né? Então, perfeitamente. O que o senhor destaca como mais importante? Falta de informação ou desinteresse? Eu acredito que existe desinteresse da população brasileira quanto ao testamento. Já é da cultura popular, né, que o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Então, só que às vezes acontece que a hora chega um pouco antes do que ele achava que seria a última hora. Mas eu coloco na conta disso, essa falta de cultura do brasileiro de tentar documentar, tentar já organizar a partilha da forma que cabe a ele é o titular dela, fazer. Doutor Felipe Chaves, o nosso muito obrigado. Entenderam? Viram bem como é que é? 60 a mais, vai para os seus comerciais e volta em seguida. A edição número 99 da revista Viva Saúde apresenta a matéria A Dieta dos Ossos Fortes. Aborda a importância da ingestão de alimentos fontes de cálcio, especialmente os laticínios. Elevado o consumo pode causar problemas. Daí porque há necessidade de um maior controle para evitar doenças. Sabemos que a medida ideal para o consumo desses alimentos também pode ser verdade ou mito. E para esclarecê-lo, convidamos a nutricionista Marcela Décio. Bom dia. Bom dia. A osteoporose, segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerado o segundo maior problema de saúde no mundo. Só perde para as doenças cardiovasculares. Repor cálcio resolve? Não resolve o problema, muitas vezes só atrapalha. Porque o osso, o metabolismo do osso, ele não é só o cálcio importante. Na nossa alimentação, nós temos muito cálcio, porque o consumo do leite e derivados é alto. Então, o leite e seus derivados, ele tem uma quantidade grande de cálcio, mas não tem outros nutrientes importantes para que esse cálcio se fixe no osso. Então, acaba calcificando tecidos moles, e aí é um problema. Então,
mais do que consumir alimentos fontes de cálcio, é realmente consumir outros alimentos que vão fazer com que esse osso fique forte e retirar alguns outros alimentos que atrapalham esse metabolismo. Então, o leite seria um dos alimentos que acaba atrapalhando o metabolismo do osso, porque ele tem muito cálcio. E quando a gente consome leite e seus derivados, o pH do estômago ele fica alcalino e ele precisa ser ácido para que principalmente os minerais eles consigam ficar na forma ionizada e ser melhor absorvidos. E quando esse leite no sangue, o resíduo dele é um resíduo ácido. E o nosso sangue ele tem que ser levemente alcalino. Quando o sangue está ácido, acaba descalcificando o osso. Então, muitas vezes, o consumo do leite derivado, esse excesso de cálcio que tem no leite derivados, ele realmente pode ser absorvido, mas ele acaba atrapalhando o metabolismo do osso e pode ser a causa da osteoporose. Então, comprimidos de cálcio, às vezes, não é a solução, na maioria das vezes, só atrapalha. Qual a diferença entre alimentos acidificantes e alcalinizantes? O leite entra nesse grupo? O leite entra no grupo dos alimentos acidificantes, porque ele faz com que o sangue ele fique ácido, né? Os alimentos que mais acidificam o sangue são o excesso de proteína, os alimentos industrializados. Então, hoje em dia, nós temos uma alimentação rica em alimentos industrializados, né? As pessoas acabam, muitas vezes, deixando de consumir no jantar arroz, feijão, verduras, legumes, para consumir pão, alimentos refinados, né, alimentos industrializados. E cadê o nutriente para repor esse osso, para repor as células do nosso organismo? Então, os alimentos alcalinizantes são frutas, legumes, verduras. E hoje em dia, a população, de uma maneira geral, está diminuindo o consumo desse tipo de alimento, né? Deve diminuir a quantidade de leite que ingere? Isso, porque o leite, na verdade... Pode perceber que hoje em dia o consumo de leite e derivados é alto, as pessoas consomem e mesmo assim a quantidade de osteoporose e osteopenia é grande, né? O número da população que tem essa doença. Então não é a solução, na verdade ela é a causa muitas vezes. E os alimentos, até o salaminho tem leite, então a gente acaba consumindo leite onde a gente nem imagina que tem leite. Então o consumo é muito excessivo. É na hora que vai acordar até a hora de dormir. Então, no café da manhã, nos lanches, no almoço sempre tem alguma coisa com queijo, no lanche da tarde também e no jantar. Então o dia todo nós estamos consumindo leite. É esse excesso de consumo de leite e seus derivados com a diminuição do consumo de verduras, legumes, hortaliças que iriam ajudar esse metabolismo do osso. Fala-se muito na reposição de vitamina D, que é aquele famoso solzinho. Magnésio, zinco, cobre e boro. Esses alimentos estão aqui na bancada. Vamos explicar a importância de cada um deles. Eu vou pegar e você vai responder. Aqui nós temos, por exemplo, o que é? Aqui nós temos as castanhas. Na verdade, eu trouxe porque a castanha é rica em selênio, também é um nutriente antioxidante importante. Mas mais do que isso, eu trouxe castanhas e amêndoas para mostrar que muitas vezes nos lanches... A amêndoa é esta aqui. A amêndoa é essa, exatamente. Porque elas têm nutrientes importantes para o metabolismo do osso. Só que nos lanches, muitas vezes, a gente acaba optando por alimentos industrializados e não. Uma porçãozinha de castanhas, nozes, amêndoas já vai ajudar o organismo a metabolizar melhor os nutrientes, alcalinizar o sangue e, com isso, não descalcificar o osso. Mas o que ingere é o que está aqui dentro, tem que quebrar. Não, essa já está quebrada. Ah, já está quebrada. Só que na hora da compra é muito importante não comprar granel, porque como é fonte de gordura boa, essas gorduras boas elas são importantes para o nosso organismo e essas gorduras elas são oxidadas. Então muitas vezes a gente compra esse tipo de fruta, que é uma fruta oleaginosa, a granel e já está oxidada ou está com fungos. Então é bem preocupante isso. Quantifica? Por lanche? Sim. 30 gramas, um punhadinho já é uma ótima porção. Um punhadinho. Um punhado, uma palma da mão, 30 gramas. Tá, e aqui no caso desta... Também, todas elas. Mesma coisa. É porque o ideal não é fazer um mix de frutas oleaginosas. Então, pegou castanhas, nozes, amêndoas e vai fazer um mix e comer todos os dias. Não, um dia comeu amêndoas, outro dia nozes, outro dia avelã. E todo dia vai comer um punhado diferente. Porque essas frutas oleaginosas, ela tem potencial alergênico também. Então, muitas vezes, ao invés de beneficiar, vai fazer mal ao organismo. Então, todo alimento ele deve
ser consumido na forma de rodízio e não nunca todo dia o mesmo alimento. Isso acaba sendo prejudicial também para o desequilíbrio do organismo como um todo, né? Até para o metabolismo do osso. Couve, gergelim. A couve é riquíssima em cálcio. Grão de bico? Grão de bico também é fonte, assim como feijão branco. Banana verde que você tem. Então, você a banana verde eu trouxe, por quê? Porque a banana verde, quando ela é verde, direto do produtor, não pode ser aquela banana que passou por processo de aclimatização. Ela tem que ser direto do produtor, ela tem um nutriente que alimenta os micro-organismos benéficos do intestino. E esses micro-organismos, eles sintetizam vitamina K, e a vitamina K é importantíssima para o osso. Então, um intestino saudável auxilia no osso forte também. Como que vai usar a banana verde? A banana verde é o seguinte, a gente faz a biomassa de banana verde, ela não tem sabor, ela é muito utilizada na gastronomia funcional. Então, nós pegamos a banana, higienizamos bem com uma esponja só para ela e sabão neutro, vai descartar a banana, vai deixar o talinho da banana e na panela de pressão, colocou água na panela de pressão, quando a água começar a ferver, coloca a banana lá dentro. Colocou a banana, fechou a panela, começou a sair o barulho típico da pressão, abaixa o fogo, conta 8 minutos, passando os 8 minutos, desliga, deixa a pressão sair naturalmente e vai bater no liquidificador apenas a polpa da banana com um pouquinho de água e vai fazer uma biomassa de banana verde. Essa biomassa a gente incorpora nas preparações, ele aumenta o volume da preparação e também a gente pode fazer, por exemplo, um suco de manhã com couve e uma colher de sopa de biomassa de banana verde. Então a couve já vai ter os nutrientes, vai ter o cálcio, vai ter o magnésio, que é importante para o osso. E além do que, a biomassa ela vai nutrir o intestino, as bactérias benéficas do intestino, para que essas bactérias produzam a vitamina K. Existe algum alimento que seria forte, mais poderoso e que possa substituir e não causar as mesmas coisas do leite? Pela questão do cálcio? Sim. Eu trouxe o tahine e o gergelim. Este aqui? O tahine é uma pasta de gergelim, é riquíssima em cálcio. Então, ela é muito recomendada para a questão do cálcio, repor esse cálcio. Mas, mais do que o cálcio, tem que repor os outros nutrientes. Este aqui é o gergelim já... Esse daqui é a pasta de gergelim. Sim. E esse é o efeito do gergelim, né? Então, isso pode ser consumido no pão, na tapioca, pode ser feito aquele hummus, que é a pastinha de grão de bico com tahine e azeite de oliva. Tá. Então, o grão de bico também seria recomendado. Então, uma pastinha, o hummus, ele seria ideal. Boa indicação utilizar o hummus pensando em osteoporose. Todas as receitas abordadas estão no nosso Facebook, do 60 Mais, na Band Santa Catarina. Então, vamos tomar aquela recomendação. Conselho, tá? E caldo de galinha nunca fez mal para ninguém. Marcela, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Queremos lembrar que no próximo programa nós teremos aqui o EJA, Educação para Adultos, Idoso. E pega, por favor, não esqueça um papelzinho para anotar a receita de um frango desossado, do princípio ao fim. Sábado que vem, na tela da Band, 60 Mais, a partir das 11h30. Bom dia e até lá.